Acordos de percepções ou acordos coletivos. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Caminhante do Céu. Eu me chamo Clayton e sou grato por ter vocês me acompanhando aqui, mais uma vez neste voo através do despertar. Primeiro teremos que relembrar ou esclarecer alguns conceitos. Neste vídeo tratarei acordos de percepções e acordos coletivos como sendo a mesma coisa, sendo apenas um jogo de palavras. Para facilitar ainda mais, poderíamos até dizer acordos de percepções coletivos ou simplesmente acordos de percepções. Os acordos de percepções estão em tudo, pois ele deriva da consciência, e existe consciência em tudo, pois se uma coisa existe, ela é derivada de uma consciência. Na verdade, poderíamos dizer que tudo que existe são somente percepções de uma consciência de um nível mais elevado. Pode parecer redundante essas frases anteriores, mas elas, quando aceitas na nossa mente, nos dão uma liberdade da percepção ainda maior. Mas por hoje trataremos somente dos acordos de percepções humanos. Fazendo um gancho com o vídeo anterior, no qual falamos que a criatividade só existe quando há limites. E aqui podemos continuar que muitos limites são coletivos sempre em algum grau. Por exemplo, um casal, que na sua convivência, estabelecem limites, num acordo coletivo entre os dois. E assim a criatividade existe entre o casal, fazendo com que evolucionem juntos em todos os aspectos. Os acordos de percepções aumentam em quantidade de seres, e até em complexidade, infinitamente. Pois estabelecer níveis de complexidade é apenas mais um limite. Socialmente temos as percepções éticas e morais e instinto de sobrevivência. Na fisicalidade temos os acordos de percepções da vida, como nascimento, infância, adolescência, velhice e doenças. Na materialidade, temos a impossibilidade de atravessar sólidos, de voar e de muitas outras coisas. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, vamos explorar alguns conceitos primeiros. Tudo é frequência, vibração. Quando digo tudo, significa que desde uma coisa sólida como uma mesa ou uma pessoa, até pensamentos e até sonhos, são frequências. Na verdade, até o tempo é frequência. O tempo como uma data específica na história. Ou seja, se você tiver a frequência exata de uma data e lugar, e você conseguisse atingir essa frequência, você certamente viajaria para esse lugar e data. Como algumas pessoas já o fizeram. Mas isso é outro assunto para futuro vídeo. Dito isso, vou passar um vídeo para ilustrar o que eu quero dizer. Quem de vocês já conhecem o experimento da sincronização dos metrônomos? No qual se colocam diversos metrônomos em uma superfície e depois de um tempo, eles se alinham na frequência? Para quem ainda não conhece o segredo, vou desmanchar a magia que muitos tinham sobre o experimento. Contudo, não estraga a beleza do experimento, pois para mim, apenas o deixa mais belo. Existe toda uma explicação científica e detalhada sobre isso, mas vou abordar apenas superficialmente, pois apenas vai servir como uma ilustração sobre o assunto deste vídeo. Cada metrônomo ao ser tocado possui uma frequência própria, ainda mais que são tocados em momentos diferentes, e mesmo que fossem do mesmo fabricante e mesmo modelo, só teriam frequências muito semelhantes, mas nunca exatamente iguais. Ao serem tocados e começarem a sua cadência, eles estão sobre uma superfície não fixa, ou seja, para que o experimento funcione, a superfície em que eles estão tem que balançar. Quanto mais balançar, mais rápido entrarão em sincronia. Os metrônomos, cada um na sua cadência, passam a sua frequência para a superfície, que soma todas as frequências e estabelece uma frequência média, que vai se tornando a frequência dominante. E essa frequência dominante vai sendo repassada para os próprios metrônomos que assim vão entrando em concordância de frequências e agindo como uma massa coletiva. Pronto. Em linhas gerais é esse o segredo. Agora, quem conhece a teoria do campo morfogenético, ou ressonância mórfica? Segundo o Google, abre aspas. O campo morfogenético, proposto pelo biólogo inglês Rupert Sheldrake, refere-se a um campo de informação não físico que organiza a estrutura e o comportamento dos sistemas vivos. Fecha aspas. Explanando um pouco mais, segundo Rupert Sheldrake, existe um campo consciencial, onde todas as mentes se tocam e compartilham certas informações que se tornam de conhecimento comum. Num primeiro nível, entre seres da mesma espécie,
mas em outros níveis, a todos os seres. Existe muito assunto sobre a teoria do campo morfogenético, ou ressonância mórfica, sendo um dos mais conhecidos a teoria do centésimo macaco. Para não prolongar demasiadamente, pesquisem sobre o assunto na internet. Agora, juntando apenas esses dois assuntos. Imagine que cada pessoa fosse um metrônomo, e que a superfície em que eles estão fosse um tipo de campo morfogenético. Como tudo é frequências, tudo o que fazemos, percebemos e pensamos, se soma nesse campo morfogenético consciencial e se torna acordos de percepção. Agora, indo mais fundo nesse assunto. Não existe um campo morfogenético. Na verdade, existem campos morfogenéticos infinitos, níveis acima de níveis, até a própria fonte criadora em si. Esclarecendo que o uso das palavras classificações de níveis aqui é apenas de modo ilustrativo, pois qualquer classificação que usamos é apenas percepção, portanto não real, como tudo. Ou tão real quanto queiramos que seja. Vendo por outro ângulo, não existe separações, apenas as criamos como um modo de usar a criatividade. Agora vamos às considerações sobre o assunto. Já lembraram agora quando falam sobre a manipulação das massas? Das pessoas que conhecem esse processo? Do medo e histeria coletivos? Por outro lado, é ruim os acordos de percepção coletivos? Vendo por outro ângulo, uma pessoa é uma coletividade de consciências a níveis de bactérias e células. Gostariam que cada grupo de bactérias ou células agissem por si mesmas, sem uma concordância com o corpo em que habitam? Muitos de vocês não concordarão, pois isso atacaria diretamente o livre-arbítrio de cada um. Na verdade, só existimos em coletividade, focando aqui nas pessoas ou espécie, por causa dos acordos de coletividade, tanto os sociais quanto os conscienciais. A frase-chave aqui é estar consciente. O que significa isso? Significa que sim, existem campos morfogenéticos coletivos em diversos níveis, e que eles agem como uma consciência coletiva, nos guiando como sociedade ou espécie, subindo de níveis de consciência, como consciência planetária depois solar, depois galáctica, e assim sucessivamente até a fonte criadora. Enquanto nossa consciência estiver focada aqui neste corpo, devemos aprender e expandir nossa consciência, sempre tendo em mente que todos os conhecimentos são compartilhados com o coletivo em vários níveis, como também temos acesso a esse conhecimento coletivo. Temos livre-arbítrio para aceitar ou negar conscientemente. E é essa a palavra. Qualquer acordo coletivo. E assim, ao estabelecermos uma nova frequência, tentar mantê-la por mais tempo possível. Assim como no exemplo dos metrônomos, podemos passar ao campo essa frequência, e assim com o tempo, ela se torna a frequência dominante, e vai passando para o resto do grupo. Finalizando. Os acordos de percepção ou acordos coletivos não são bons nem ruins, eles apenas são. Não podemos decidir os acordos dos outros, mas podemos conscientizá-los. E acordos são coletivos somente em percepções porque na verdade somos um lá na fonte. Por outro lado, somos organismos em outros níveis. Por exemplo, os acordos das células que formam o braço são diferentes em alguns aspectos das células que formam a perna. Ainda assim, formam o organismo chamado corpo. Então podemos viver em uma sociedade que diga que não é possível certas coisas, mas ainda assim mudarmos nossos próprios acordos internos. Podemos viver em certos acordos e não aceitar outros, apenas estando conscientes deles e assim decidindo. O assunto não se resume a isso, haveria muito mais a dizer ainda. Trouxe esse assunto apenas como um acréscimo ao vídeo anterior, pois limites nada mais são do que acordos de percepções coletivos em algum nível. E como disse anteriormente, podemos direcionar nós mesmos quais os limites que queremos pessoalmente e coletivamente. Por hoje vou finalizando aqui. Agradeço profundamente a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado do assunto, e se gostaram, deem like e se inscrevam. Prometo que farei um esforço maior para postar vídeos mais frequentemente. Bons voos!